O Internacional ficou no empate por 1-1 contra o Atlético Goianiense aqui no estádio Beira-Rio e na entrevista coletiva o técnico Eduardo Cudê foi muito áspero, foi muito forte e falou até mesmo sobre cobrança com a torcida, falou que se continuar assim nem com Guardiola vamos ser campeões e começou a talvez até cavar sua saída do estádio Beira-Rio. Alessandro Barcelos também falou aqui e outros jogadores do Internacional também pararam para falar na zona mista. Bruno Henrique, Fernando, Wesley foram alguns dos jogadores que falaram, inclusive, sobre essas aspas muito fortes do técnico Eduardo Cudê. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações sobre o Internacional, roda a vinheta. Muito bom dia, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações que é muito importante, tá bom? Começando aqui com novas informações sobre o Internacional, depois do empate aqui por 1-1 contra a equipe do Atlético Goianiense, estou gravando esse vídeo ainda aqui no estádio Beira-Rio, aqui na sala de coletiva do time visitante. Esse vídeo não está saindo de madrugada, até porque é meia-noite, se eu for gravar esse vídeo e postar exatamente, vai sair 1 da manhã, por isso que ele está saindo aí às 10h30. Mas o que eu quero te falar é exatamente sobre todas as coisas que aconteceram após o jogo e esse empate melancólico do Inter contra o Atlético. O Inter que termina a rodada na 6ª colocação, tem um jogo muito importante na próxima semana contra o Cruzeiro no Mineirão, pela 5ª rodada, mas antes, nesse meio de semana, tem o jogo contra o Juventude pela 3ª fase da Copa do Brasil, jogo de ida que acontece, inclusive, no estádio Beira-Rio, jogo onde o presidente Alessandro Barcelos, aí começando quase do final para o começo, o Alessandro Barcelos que disse, inclusive, que vai fazer uma promoção especial para ter o torcedor um pouco mais perto. Mas o Barcelos que não foi só legalzinho não, ele deu uma declaração, ele não deu uma coletiva e sim apenas um pronunciamento. Primeiro, ele falou sobre a arbitragem porque teve um pênalti claro, um pênalti na frente da árbitra da partida, a Edna Alves, que foi um pênalti no zagueiro Gabriel Mercado, um pênalti de cartilha não dado e não consultado inclusive pelo VAR, o VAR não chamou ela para revisão, né? Até porque era um lance na cara dela, mas o presidente Alessandro Barcelos também foi para a entrevista coletiva para falar sobre essa situação, mas ele deu uma outra aspas num tom assim de cobrança para a torcida. Ele diz que ele vai em outros estádios, de outros lugares, né, quando joga, por exemplo, contra times adversários e ele vê que, por exemplo, lá as torcidas apoiam muito. Ele não disse, por exemplo, que a torcida do Inter não apoia, mas ele disse, né, e deu a entender que está faltando um certo ponto, assim, ele falou que, olha, eu vou em outros estádios e eu vejo eles um pouco mais lotados. Tinha 23 mil pessoas presentes nessa partida contra o Atlético Goianiense. O fato é, realmente um público muito pequeno e aquém daquele que a gente esperava, né, por um time que vai disputar o título do Campeonato Brasileiro. Realmente foi um público muito baixo que a gente teve na noite de hoje. Mas mesmo assim, não justifica esse tom de cobrança dele para a torcida. E aí vai para a entrevista do técnico Eduardo Cudê. E aí o principal ponto que a gente tem que pontuar dessa entrevista, que na minha opinião foi a pior entrevista do técnico Eduardo Cudê à frente do Internacional. E aí tu pode colocar inclusive as duas passagens dele, a de 2020 e também essa de 2023. O fato é que o Eduardo Cudê começou falando que talvez a imprensa local esteja certa, aqueles que estão criticando eles talvez estejam certos, talvez ele seja o problema. Ele começou primeiro pontuando essa situação, que talvez ele seja o problema dessa situação. Depois ele disse que como é um time que não ganha muito tempo, e aí ele falou, né, 7 anos sem estaduais, 45 anos sem Campeonato Brasileiro, né, daqui a pouco não vai ser as coisas assim da noite pro dia, precisa trabalhar, precisa continuar melhorando, porque não vai ser na base da sorte. Ele disse, por exemplo, que em 2020 deixou esse time em primeiro lugar no Brasileirão e deixou nas oitavas de finais da Libertadores e da Copa do Brasil. E aí ele disse que depois veio um treinador que era o maior da história, que era o Abel Braga, e não conseguiu ganhar nada, né, dizendo também, olha, veio aqui o maior treinador do clube, né, em todas as condições, líder daqui nas oitavas da Copa do Brasil, na Libertadores, e também não conseguiu ganhar. Depois, ele falou que também nem com Guardiola, com esse ambiente que estava sendo criado, talvez nem com Guardiola esse time seja campeão. E aí ele cobrou muito a torcida do Internacional e o ambiente que ela colocou hoje aqui contra o Atlético Goianiense. Mas o fato é que nem estava tão ruim assim esse ambiente que ele falou, né? Tava assim, não tinha muito apoio realmente, mas pro final do jogo, quando o Inter empatou ali naquele gol do Borré, que começou a acender o estádio, mas realmente não foi assim um ambiente tão hostil que ele disse.
mas ele deu diversas indiretas na entrevista coletiva que começam, e a gente lembrando do que já aconteceu no Atlético Mineiro, de daqui a pouco ele está começando a forçar uma saída, né? Principalmente essas coisas que ele veio falando, né, de talvez ele seja realmente o problema, né, daqui a pouco, né, nem com o Guardiola esse time vai ser campeão, já começando, né, a projetar daqui a pouco uma saída dele do Internacional. O fato é que a gente conhece o Kudê, sabe como é que ele funciona, né? É um treinador que às vezes do nada pede para sair, né? Pede, por exemplo, nem ser demitido. Ele realmente se demitir, assim como ele fez no Inter em 2020, numa situação completamente tranquila. Obviamente que ali tinha todo um outro tipo de bastidor, né? Tava acontecendo outras situações ali que a gente sabe, né? Inclusive contra o técnico Eduardo Kudê naquele momento, mesmo o time líder nas oitavas das competições, bem em todas as competições, mas a gente sabe como é que ele funciona. No Atlético Mineiro também é uma situação tanto quanto parecida. Mas, na zona mista, também 4 jogadores do Internacional pararam para falar, e aí eu vou na ordem cronológica. Bruno Henrique. Bruno Henrique foi perguntado sobre essa fala do Eduardo Kudê, né? Ele foi perguntado, olha, tu acha que realmente, né, o técnico Eduardo Kudê pode ser o problema? O que tu fala sobre essa situação? Como que foi a conversa após o jogo e o resultado negativo contra a equipe do Atlético Goianiense? Ele disse que, primeiro, é um jogo que o Inter precisava vencer, né? Era um jogo de 3 pontos, aquele jogo que a gente coloca lá no começo do Campeonato Brasileiro ou lá no final, a gente fala, olha, estádio do Beira-Rio, Atlético Goianiense, lanterna do Brasileirão, bom, o Inter vai fazer 3 pontos. Essa era a primeira questão que o Bruno Henrique falou e gostou de pontuar. Segundo, ele saiu em defesa do técnico Eduardo Kudê. Ele disse que o Inter tem uma maneira de jogar, é uma maneira clara, objetiva, né? Todo mundo sabe a maneira de jogar do Inter e é realmente algo que a partir de agora o Inter vai continuar implementando esse modelo e saiu em defesa do técnico colorado. O Fernando também disse, né, e aí o Fernando disse algo muito legal, olha, eu entendo ele estar dizendo isso, né? Ele também foi perguntado sobre essas aspas do Kudê e ele disse que entende o treinador argentino. Ele disse, olha, às vezes quando a gente não consegue fazer os resultados, a torcida começa a ficar, né, um pouco mais aquecida, um pouco mais enérgica, sanguínea, né? E aí começa a vir essa pressão, as coisas começam a não dar certo. Por isso que a gente sempre tem que fazer os resultados, sempre tem que estar trabalhando, né? E o Fernando também saiu em defesa do técnico colorado. O Fernando que disse, inclusive, que ainda tá com dores no ombro. Ele disse, olha, eu tô com dor ainda no ombro direito, mas eu vou continuar jogando. Eu preciso trazer os melhores resultados. O Fernando que é muito bom nas entrevistas coletivas do Fernando, né? Inclusive vai no Twitter, no Instagram, onde eu coloco todas na íntegra, @canaltn, tu consegue sempre acompanhar o que fala exatamente os jogadores. Fernando sempre com entrevistas muito boas, né? Inclusive, na minha opinião, tinha que ser o capitão do Internacional, ele que deve ser titular contra o Juventude. Thiago Maia também parou para falar, projetou o jogo já contra o Juventude, né, que é um jogo eliminatório, uma revanche que o Inter vai ter pela Copa do Brasil, né, foi eliminado do Campeonato Gaúcho, agora vai ter essa revanche dentro do Campeonato Brasileiro, e ele também falou sobre esse ambiente, sobre até essa pressão que o Inter encara esse jogo contra o Juventude. E o Wesley também parou para falar na zona mista, o Wesley que foi perguntado sobre a dificuldade que é enfrentar times retrancados, né? O fato do Atlético Goianiense hoje ter vindo aqui no estádio Beira-Rio com os 11 jogadores atrás ali na bola, desde o primeiro minuto e desde o último minuto ficou com os 11 jogadores atrás ali na bola, teve apenas um ataque, que foi o ataque que acabou, que foi o gol do Derek, que foi o único lance de perigo que o Inter teve, que foi inclusive o gol do Atlético Goianiense, mas tirando esse lance não teve nenhum outro lance perigoso, mas o Wesley falou também que o time tem que ter um pouco mais de criatividade, né? Todos os jogadores pontuaram a questão de desgaste, a escala que foi feita, né? O Inter teve que parar em Manaus, depois ir para o Equador, do Equador teve que voltar, foram 12 horas de viagem, foi algo desgastante também e os jogadores pontuaram esse tipo de situação, mas mesmo assim nada disso é justificativo. O Inter se apresenta nessa segunda-feira à tarde, porque na quarta o Inter já enfrenta o Juventude também no estádio Beira-Rio, tá bom? Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, deixa nos comentários também o que tu achou dessa partida e também sobre todas essas aspas de Kudê, Barcelos e jogadores do Internacional. Volto logo mais com as informações, um abraço, valeu, falou e foi!